Bom dia, pessoal. Esse mês o PET trouxe para nós a literatura, tá certo? E alguns conceitos de literatura a gente precisa compreender. Vou colocar para vocês um link também de um vídeo explicando e de um blog que fala muito bem sobre a literatura, né? A função da arte literária no Enem. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje uma aula sobre figuras de linguagem que é necessária vocês prestarem atenção nessa aula para que vocês façam a atividade desse PET que ele veio puramente literatura, né? Tá até gostosinho de fazer. Tem muitas questões abertas e cai demais no Enem, tá certo? Estou gravando a aula para vocês porque eu acho importante que todos assistam e às vezes se eu for fazer online vão entrar muito poucos. Eu enviando para vocês a aula, eu acho que quem tiver interesse assiste a hora que puder, certinho? Então hoje é figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são divididas, tá? A gente vai perceber aí, há 2 ou 3 semanas, vendo figuras de linguagem, e cada semana eu vou mandar para vocês, tá certo? Figuras de estilo são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-las mais bela. Então, essa é a função da figura de linguagem. As figuras de linguagem, elas são divididas em 4 grupos, e o primeiro nós vamos ver hoje, aqui comigo, tá bom? Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, que estão associadas ao significado das palavras, metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Elas podem ser figuras de pensamento, que vai ser da nossa próxima aula, que trabalha com a combinação de ideias e pensamentos. E quais são elas? Hipérbole, eufemismo, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe, que nós vamos ver semana que vem. E na outra semana nós vamos ver também figuras de sons, aí eu vou passando para vocês aos pouquinhos para não ficar muito puxado, tá certo? Então, cada modalidade artística tem seus materiais específicos. A pintura, por exemplo, trabalha com tintas, cores e formas. Já a música utiliza sons, danças e movimentos. A literatura é a arte de usar a palavra. Então, o texto literário, ele tem alguns recursos estilísticos, que é como a gente, quando você já ouviu falar assim, está no entre linhas, tá certo? É aquilo que você infere a partir do que foi falado ali. Então, as figuras de linguagem, elas escondem isso por trás delas, tá certo? E quando você usa uma figura de linguagem, tem que ter um porquê. Num texto jornalístico, por exemplo, na sua redação do Enem, você não pode ficar usando figuras de linguagem. Por quê? Porque ela é muito subjetiva, tá certo? A palavra, ela é básica no texto literário. Então, a gente pode dizer que a literatura, ela é um instrumento de comunicação e de interação social. Mas para você se inteirar, compreender o que o poeta está dizendo, o autor, você precisa conhecer cada partezinha aí do estilístico. No caso, as figuras de linguagem são muito importantes, tá certo? Então, o que é mais importante para nós hoje? É a gente perceber como compreender cada uma delas nos textos que vocês vão ter em mãos. Então, a semana 1, eu acho que todas as semanas do PET vai ser literatura. Então, vai cair atividades que tenham alguma dessas daí, que vai ser muito importante para você. Então, preste atenção. Figuras de sintaxe ou construção. O que são? Elas interferem na estrutura gramatical da frase. Como assim? A elipse, o zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, pleonasmo, silepse e anáfora são as figuras que nós vamos aprender na terceira semana, tá certo? Eu falei para vocês que são 4 grupos. Aí eu tenho aqui as figuras de som ou harmonia, que nós vamos ver por último. O que são elas? Estão associadas à sonoridade das palavras, quando, por exemplo, um poeta resolve escrever um texto onde ele vai repetir várias vezes uma letra só, né? Ou uma consoante, ou uma vogal, certinho? Quais são elas? A aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. Então, qual que a gente vai ver
primeiramente hoje nós vamos ver as figuras de palavras, certinho? E nós vamos começar pela metáfora. Olha aqui a metáfora. A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes. A metáfora, eu costumo dizer que é como se fosse uma comparação sem o conectivo. Quando eu digo assim, ela é como uma flor. Se eu digo que ela é como uma flor, eu estou fazendo uma comparação, certo? Agora, se eu digo ela é uma flor, eu já estou usando uma metáfora, certinho? Então, olha aqui o exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Aqui eu tenho uma metáfora. Se eu dissesse a vida é como uma nuvem que voa, aí eu estaria fazendo uma comparação, certinho? Então, é importante que a gente observe sempre os conectivos. Nós temos conectivos como, igual, que nem. Fala uma coisa romântica. Vamos aqui na nossa tirinha. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Nesse segundo quadrinho, o balãozinho fala: Meu amor é. Aqui ele está comparando, sem um conectivo, o amor dele às caravanas de rosas. Então, ele está colocando o amor dele no mesmo tamanho, na mesma imensidão, intensidade da caravana de rosas, mas sem comparar, tá certo? É como se ele estivesse definindo o amor dele. Certinho? Então, nós temos que ver que as figuras de palavras estão associadas ao significado das palavras. É mais ou menos o que isso quer dizer. Ela trabalha com o sentido das palavras, mas no âmbito mais literário, certinho? Olha aqui a comparação. Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso, são utilizados conectivos de comparação, como, assim, tal qual. Olha aqui o exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Eu tenho uma comparação. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu pegar um lapisinho aqui para eu riscar para vocês. Eu tenho esse conectivo aqui, ó. Certinho? Então, se eu tirasse esse conectivo, seus olhos são jabuticabas. Eu transformaria essa frase comparativa numa metáfora. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Ou seja, ela está explicando o que é o amor, fazendo uma comparação com outro ser. Aí nós vemos aqui, ó, como, certinho? Então é muito simples. A metáfora não tem o conectivo, senão que a vida é uma nuvem que voa. Se eu colocasse aqui, a vida é como, ó, se eu colocasse esse elemento aqui, comparativo, né? Esse conectivo que indica comparação, eu transformaria essa metáfora em uma comparação. Então, a metáfora nada mais é que uma comparação sem conectivos, combinado? Bora para frente. Metonímia. Eu considero a metonímia um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque a metonímia, ela acaba tendo muito mais coisinhas para você, por exemplo, é você uma obra pelo autor, uma parte pelo todo, né? Então, são várias coisinhas que você precisa ficar observando. Ele é uma figura que substitui um termo pelo outro. Por exemplo, se eu digo, estou lendo Machado de Assis. Eu substituí a palavra livro por Machado de Assis. Então, ela consiste em quê? Ela consiste em substituir um termo pelo outro. E da mesma maneira que a metáfora que a gente viu aqui atrás estabelece uma relação de aproximação e contiguidade entre os termos, podem ocorrer de diversas maneiras. Por exemplo, a parte pelo todo, que eu havia falado para vocês, causa pelo efeito, autor pela obra, inventor pelo invento, né? Por exemplo, se eu digo assim, Graham Bell é quem criou lá, inventou o telefone, estou usando o meu Graham Bell. Né? Então, se a gente quer ser um pouquinho mais ali culto, né? Mostrar que você é um pouquinho, conhece mais um pouquinho ali, você está substituindo o quê? O inventor, né? Pelo invento dele.
A marca pelo produto, isso acontece muito com produtos. Por exemplo, quando a gente fala assim, estou usando Bombril. Bombril é uma marca, né? No caso da palha de aço. A gente não fala estou usando uma palha de aço, a gente usa a marca, né? A própria Gillette, Danone, tá certo? Concreto pelo abstrato, singular pelo plural, gênero pela espécie. Por isso que eu digo que a metonímia ela é um pouquinho mais complicada de entender do que a metáfora. Por quê? Porque ela tem essas diversas maneiras aí de aproximação. Por quê? Porque ela é a figura de linguagem que trabalha com substituição. É você substituir um termo por outro. Por exemplo, se eu digo, essa semana li Machado de Assis, semana passada li Castro Alves. Então, ao invés de eu falar livro, eu usei o autor pela obra. Tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Costumava ler Shakespeare. Costumava ler as obras, tá vendo? De Shakespeare. Então, esse aqui é o autor pela obra. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então, aqui há uma piadinha, lógico, né? Ele usou cabeças de gado, que é uma parte do corpo, para indicar o todo, que são a quantidade de gado aqui, né? De boizinho. E aqui ele fala que o pai dele tem só um, mas que ele tem inteiro, né? Então, ele não entendeu, porque ele usou um recurso aqui, uma metonímia, tá certo? Agora, e a catacrese, professora Cláudia? A catacrese é um tipo de metáfora. Ela é um tipo de metáfora. Porque se falta uma palavra para designar um ser, a gente usa uma que já existe. Por exemplo, pé da cadeira, dente de alho, né? Cabeça de alho ali, cabeça de cebola. Cabeça que a gente entende é a cabeça nossa aqui, esse órgão aqui. Então, na falta de definir, designar ali a bolinha da cebola ali, né? A gente usa cabeça de cebola. Então, em virtude da gente usar muito, né, esse termo dente de alho, dente de alho, dente de alho, então acaba tomando conta e aquilo ali vai ser o nome daquilo ali para sempre. Tá sempre a asa da xícara. Quem tem asa é pássaro. Então, o que eu estou fazendo aqui então? Estou pegando uma palavra que designa um ser e estou usando-a para designar um outro ser, porque é mais ou menos parecido. Por isso que a gente fala que ela é uma metáfora desgastada, tá certo? Olha aqui o exemplo. Embarcou há pouco no avião. Embarcar é entrar no barco e sair. Só que por falta de uma palavra que designe esse entrar no avião e sair, decolar, né? Tá certo? Então, a gente poderia pôr que decolou há pouco no avião, mas embarcou é uma palavra que era usada mais antigamente, quando, né, o único meio de transporte ali era o barco, e ficou para sempre. A gente vai embarcar, ou seja, é uma palavra que agora designa viajar, entrar aí no avião, no trem, né, e viajar. Então, embarcar, aqui tem a explicaçãozinha aqui, ó. É colocar-se a bordo de um barco, mas como não há um termo específico para o avião, embarcar é utilizado. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Olha aqui a bala. Perdida. É uma designação também que a gente não vai usar, né? Para a bala perdida, sendo que ela não tem razão, né? Ela não pensa, ela não está perdida. Ela foi ali, né? Alguém lançou essa bala aí e ela tá indo em direção a alguém, tá certo? Então, a palavra perdida é um ser humano estaria perdido, um ser vivo que se locomove, né? Entra num lugar aí no espaço, não sabe voltar mais. Agora, a bala é um objeto que não pensa. E a sinestesia, professora? Ela é associada a sensações, né? Quando eu digo assim, estou sentindo cheiro de perigo. Perigo não tem cheiro, né, gente? Então, nós estamos misturando os sentidos aqui. Quando eu coloco 5 sentidos ali, né? Olfato, paladar, para misturar ali, dá ideias, né? Sensação de alguma coisa. Por exemplo, seus olhos frios. Se for para a gente compreender no entre linhas, aqueles olhos frios são olhos sem amor, tristes, né? Que é arrependido de alguma coisa, ok? Então, por quê? Porque a frieza a gente associa ao sentido ali do frio, do morto, do acabado, do vazio, tá certo? Então, a sinestesia, ela é a associação de sensações, tá certo? Por exemplo, o amargo som da sua voz,
né? Voz não tem sabor. Quando fala amargo, aí a gente vai associar o que que amargo tem a ver. Então, aquele amargo seria o quê? Um som da voz ruim, que machuca, que não é gostoso de ouvir, que ofende, tá certo? Então, aí é o entre linhas. Lembra que eu falei para vocês no início sobre o sentido que as figuras trazem para o texto literário, que é a compreensão no entre linhas, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, quando eu digo aqueles olhos frios aqui, ó, quando eu digo aqueles olhos frios, eu estou falando da frieza, que está associada ao tato e não à visão. Os olhos tinham que estar associados à visão aqui. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Oh, coitadinho. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. O elefantinho é inteligente, né? Ele compreendeu aqui, ó. Não tinha nada a ver com sino, não era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Esse olhar que ele deu foi de, meu Deus, ele não entendeu o que eu quis dizer, como ele pode ser burrinho, ou seja, é por isso, né, que ela largou ele, abandonou, né, ele é um pouquinho burrinho, né, então o olhar frio aqui é que ela já não queria mais nada com ele. Aí o elefantinho provou o porquê, né, com esse olhar aqui dele, fuzilante, certinho? Então, bora pra frente no perífrase. O que é perífrase, professora Cláudia? Professora Cláudia, eu já ouvi falar em paráfrase, mas o que seria uma perífrase? Ela também é chamada de antonomásia, é a substituição. Lembra um pouco metonímia. Mas assim, por exemplo, quando eu digo assim, a cidade maravilhosa anda muito perigosa, estou falando de qual cidade do Rio de Janeiro? Então, a cidade maravilhosa é uma perífrase. Tá certo? É como se eu desse um novo nome, um apelido. A Cidade Luz está atravessando por momentos difíceis, Cidade Luz Paris, tá certo? O país do futebol, Brasil, tá certo? Então, o país do carnaval, a cidade do zebu. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando uma perífrase. Isso a gente usa demais nas redações também, às vezes, para substituir um termo que já foi falado, para você não ficar repetindo várias vezes. O rugido do rei das selvas. Quem que é o rei das selvas? O leão, tá certo? E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Ó, é a terra da garoa São Paulo, tá certo? Ok. Bom, gente, a nossa aulinha hoje foi rapidinha. Por quê? Porque a gente precisa compreender um pouquinho das figuras de linguagem para a gente poder fazer o PET da semana, né? Esse PET 3 aí, ele vem recheado de literatura. Então, vocês vão perceber que é importante a gente saber as figuras de linguagem para compreender um texto aí, né, literário, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.